Nós lemos no capítulo 7 do Evangelho que foi escrito por Lucas. E nós lemos que Jesus disse àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. E segundo a palavra que Jesus disse àquela mulher em Lucas 7, verso 50, e disse para ela: a tua fé te salvou. Vai em paz. Quem era aquela mulher? O verso 37 diz: glória a Jesus. Eu estou lendo Lucas 7. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, a Bíblia sequer lhe cita o nome, a chama uma mulher da cidade, uma pecadora. Glória a Jesus. Não é verdade? E, queridos ouvintes, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, nos diz assim, o verso 2. Aleluia! Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, quando Jesus estava na casa daquele homem, aquela mulher pecadora, conforme o texto sagrado diz, uma mulher da cidade, uma pecadora, entende-se que aquela mulher tinha uma vida de prostituição. Mas esta mulher, ela, no dia em que Jesus estava na casa do homem chamado Simão, ela entrou por debaixo da mesa, chorou nos pés de Jesus, a ponto de as lágrimas lavar-lhe os pés, e ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. A esta atitude, Simão, um fariseu reconhecido na cidade, que convidara ao Senhor Jesus a ir à sua casa, ele, no seu coração, ele dizia: se este homem fosse profeta, ele bem sabia que essa mulher que está fazendo isso é uma mulher pecadora. Na concepção daqueles dias, um homem de Deus, um profeta, ele não se misturava com o povo. E aí Jesus veio contradizendo, quebrando paradigmas, porque Jesus se misturava com os pecadores, não no sentido de pecar, mas Jesus sentava numa mesa ladeado de pecadores, colocava a mão em cima de leproso que segundo a lei estava errado, mas ele fazia essas coisas, e isso irritava os fariseus, os religiosos da época. Isso é tremendo. Lembra? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas, irmão, que história você está misturando? É para isso mesmo. Não é para confundir, é para no final esclarecer. Glória a Jesus. Jesus está ali. O verbo de Deus e o próprio Deus na terra. E uma mulher da cidade, que a Bíblia não diz sequer o seu nome, a intitula, a Bíblia diz, uma pecadora, imagina a cena, pegando nos pés de Jesus e lavando com lágrimas, tocando no verbo da vida. Aleluia, Senhor. João diz, as nossas mãos pegaram a palavra da vida. Aleluia! Glória a Jesus. Era inadmissível pelos sumos sacerdotes e toda a elite religiosa de Israel, isso não podia. Mas Simão chamou e Jesus foi para a casa dele.
E quando aquela mulher está fazendo isso, Simão, como já disse, ele está dizendo no seu coração, sei lá, um profeta. Que se fosse, ele sabia que era uma pecadora. Ela está dizendo, ele não aceitava isso. Aí Jesus disse, Simão, tem um negócio para te dizer. Aí ele disse, diga, mestre, pode falar. Simão, certo credor tinha 2 devedores. Tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 e outro 50. Vamos botar na linguagem nossa do Brasil hoje. Um lhe devia 500 mil reais e o outro lhe devia 50. Ou 500, né? 50 reais. E o credor, isto é, o homem que emprestou o dinheiro aos 2, resolveu perdoá-los. Perdoou aos de 500 e perdoou ao de 50. Está entendendo, Simão? Ele disse sim. Simão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem você acha que vai amar mais o credor? Simão não titubeou e disse, é óbvio que o que devia mais. E Jesus disse, é verdade. Aleluia. Você está certo. Aí Jesus começou a falar com ele, olha, Simão, cheguei na sua casa, você não me recebeu com ósculo ou beijo santo, que isso é a saudação típica do judeu, e na verdade daquele povo daquela região. E era isso utilizado, por isso que a gente vê nas cartas, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Jesus disse, Simão, cheguei na tua casa, você não me saudou, você não me beijou, não me deu água para banhar-me os pés. Era outro, até como que uma cerimônia, se alguém era convidado, e Jesus foi convidado de honra por Simão. E Simão sabia que deveria fazer isso. Mas para ganharmos tempo. Mas Jesus está dizendo a ele agora, cheguei na sua casa, você não me sauda, você não me recebe conforme deveria, você não me beijou a face, nem me deu água para banhar-me os pés, pois naqueles dias eles andavam literalmente a pé, nas areias, na poeira do deserto. Isso também virou tradição, quando você convidava alguém, colocar água à disposição do convidado. Simão não fez isso. E olha que está se tratando de um religioso tradicional. Tem mais coisas aí, mas a gente vamos nessa linha, para tentar ser sucinto. Porém Jesus disse, mas Simão, vês esta mulher? Desde que ela entrou, ela não tem cessado de banhar meus pés com suas lágrimas e de los e de beijá-los e de os enxugar com seus cabelos. Glória a Deus. Por isso te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aleluia. Porque a quem muito é perdoado, muito ama, disse Jesus. Amados irmãos e queridos ouvintes, é verdade, a escritura de Isaías 59:2 o que diz aqui? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados impedem que ele nos escute. Sim, o pecado é uma praga, é um veneno, é tudo de ruim. Ele nos separa de Deus, verdade. Mas saiba, esse problema foi resolvido. A gente já pode ver isso na história que acabamos de repassar de forma sucinta. Aquela mulher pecadora, considerada aí uma mulher de vida livre, sei lá, como já disse a Bíblia, sequer cita o seu nome. Mas Jesus disse, mulher, os teus muitos pecados te são perdoados. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. O pecado é terrível, sim. A Bíblia diz, Romanos 3:23, em que todos pecaram
Verdade. Destituídos ficaram da glória de Deus. Também verdade. Para completar, Romanos 6:23, na primeira parte diz: e o salário do pecado é a morte. É tudo de ruim. Para o ser humano é o pecado. Mas esse problema foi resolvido. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia. Vejamos Salmo de número 130. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus. O homem de Deus que conseguia já perceber a graça de Deus, mesmo lá, antes de Jesus ter vindo, ele ficou refletindo no Salmo 130, no verso 3, está escrito, o salmista, eu não sei, orando, refletindo, meditando, o povo do Oriente costuma meditar. E está lá o salmista, Salmo 130, verso 3, se tu, Senhor, observares as iniquidades, aí ele pergunta, Senhor, quem subsistirá? Glória a Jesus. Queridos irmãos, dá para entender essa pergunta? Senhor, se tu observares os nossos pecados, quem vai escapar? Quem? A continuidade da leitura do 59 de Isaías diz que todos se extraviaram, ninguém busca Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O homem não busca, não. E o salmista pergunta, Senhor, se tu observares os pecados, quem é que vai escapar? Ninguém, irmãos. Ninguém escapa. Mas aí ele continua e diz no verso 4, mas contigo está o perdão. Aleluia. Eu disse que o pecado é horrível, mas esse problema ele foi solucionado. Glória a Jesus. Lembra do Salmo 103? Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. Porque, irmão, se ele for tratado de conformidade com as nossas atitudes, sabe o que teria já acontecido conosco? Há muito que já teríamos sido consumidos, diz a Escritura. Se eu e se nós estamos aqui, é tão somente pela misericórdia de Deus, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus, é pela redenção de Deus. Diz aqui a palavra, mas contigo está o perdão para que sejas temido. O verso 7, o salmista diz, espera Israel no Senhor. Sabe por quê? Bendito seja o nome do Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Lembro-me de que Jesus, em casa de Mateus, novamente Jesus sentado à mesa na casa de um homem chamado Mateus, e segundo os estudiosos, é o mesmo autor do livro chamado Mateus. A Bíblia diz que Jesus sentou à mesa e sentaram-se juntamente com Jesus muitos pecadores na mesma mesa. Os escribas e fariseus chegaram e disseram aos discípulos, por que teu mestre come com publicanos e pecadores? Por trás dessa pergunta está a crítica. Ele não diz que é santo. E na concepção religiosa, Jesus, o Messias, não podia estar ali. Mas era engano deles. Ao que Jesus responde, os sãos não precisam de médico, mas sim
os doentes. E ele conclui dizendo: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Ide aprendei o que significa, porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Mas contigo está o perdão. Amados ouvintes, essa é a vitória, esse é o Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Salmo 130 diz, verso 7: espera Israel no Senhor, porque nele há porque nele há misericórdia e nele há abundante redenção. Ou palavra doce, redenção. Redenção é salvação, redenção é perdão do pecado, redenção é resgate, redenção é tudo de bom para nós. E não diz que há redenção, diz que há abundante redenção. E tem mais, verso 8: ele remirá a Israel de todas as iniquidades, irmãos, de todas as iniquidades. Remirá é perdoará. Bendito seja o nome do Senhor. Remir é salvar mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o Salmo 86 e verso 5 diz: mas o Senhor é bom e pronto para perdoar. Queridos, trouxeram um homem paralítico certo dia diante do Senhor Jesus. Ele estava numa casa, a casa já estava apertada, a ponto de não caber mais nenhuma pessoa ali. Mas um homem paralítico tinha 4 amigos. Esses 4 amigos, eles colocaram, como se diz, um propósito e disse: hoje nós vamos levá-lo à presença de Jesus. Aconteça o que acontecer, dê no que der, mas nós vamos colocar você diante de Jesus. Um paralítico que era conduzido por mais 4. E soube-se que Jesus estava em casa e ensinava, a casa encheu. Bendito seja o nome do Senhor, e ninguém entrava mais ali. E os 4 homens chegaram com o 5º aleijado numa cama. Jesus no interior da casa, isto é, lá no centro. Os camaradas olharam assim e dizem: pedir licença aí, ninguém abre para ninguém. Nem adianta. Para um só se espremendo, quem sabe como a mulher do fluxo de sangue, né, driblando, passando é uma coisa, mas 4 homens com a padiola, falo padiola, né, que fica melhor de entender, imagina, tinha que abrir um espaço no mínimo de 1 metro de largura, e ninguém ia abrir, irmãos, porque estava ali no lugar, ouvindo Jesus. Quem ia abrir? Os 4 amigos olham. Aí olharam assim e disseram: a gente sobe ali, vamos subir por cima. Por cima da casa. Segundo estudiosos, a cobertura daqueles dias era praticamente como essas casas de taipa de hoje. Por sinal ainda tem uma ali, né? A cobertura era mais ou menos naquele estilo, segundo eu ouvi estudiosos falando. E para resumir, queridos, esses homens abriram um buraco no teto. Imagina a cena. Aqui tem esses espaços todinhos, mas com certeza Jesus ensinando, estava apertado. Eu acho que Jesus só tinha cerca de uns 80 centímetros ao redor dele. O povo em cima, ouvindo Jesus. E os caras começaram a bater no teto. Com certeza caía bolão de barro. E eles furando o teto. Furando o teto. E não é um buraco pequeno. Que era para descer o seu companheiro. Eu entendo que é quase 2 metros. 1,50 m no mínimo, para descer o rapaz na corda assim, ó, diante de Jesus. Aleluia, Deus. Que é um pregador a nível de Brasil, grande pregador aí. Será que ele aceitaria? Ele está pregando e o cara lá na telha desmanchando, tirando telha, tirando ripa, serrando. Aleluia. Jesus não estava nem aí, como se, né? E descer o rapaz diante de Jesus assim. Por cima do telhado. Sabe o que é que Jesus diz?
Eles queriam, e o paralítico também, a cura física, e ele o teve. Mas sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Mateus 9, verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Lembra? Porque os vossos pecados fazem separação, mas para quem recebe o perdão fazia. Não tem mais separação, amados. A Bíblia diz que nós temos livre acesso. Bendito seja o nome do Senhor, agora com a vinda de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Diz aqui, ó. Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Isso é tão tremendo, irmãos, essa questão desse perdão, que está tanto aqui em Mateus 9 e verso 2, como também Marcos 2 e verso 5, as mesmas palavras, que quando, bendito seja o nome do Senhor, o homem é colocado diante de Jesus. Marcos 2 e verso 5, Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Jesus. Só bendito seja o nome do Senhor. Perdoados são os teus pecados. E repete as mesmas palavras, só que chamando de homem, lá em Lucas capítulo 5, verso 20. Esse é tão tremendo, é tão importante, é assim que eu consigo ver que está repetido 3 vezes na Bíblia: filho, perdoados são os teus pecados. Filho, homem, perdoados te são os teus pecados. É para que nós creiamos, irmão, que tem perdão para os nossos pecados. E se tem perdão, como na verdade tem, então acaba o problema da divisão. Você está entendendo? Da separação entre nós e Deus, ela cai. Porque Ele nos perdoa. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E não é isso que Jesus veio fazer? Como foi que o anjo, conversando com José, disse? Vamos, Mateus capítulo 1 e verso 21. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que o anjo disse a José, dentre outras coisas. Mateus 21, capítulo 1, verso 21. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, que quer dizer salvação, Salvador. Jesus, o significado. Sabe por quê? Aí tem aqui, ó. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. O pecado, irmãos, ele caiu com a vinda de Jesus. Por isso que os irmãos ousadamente dizem: somos salvos sim. Bendito seja o nome do Senhor. Porque era o pecado que impedia o homem de chegar a Deus. Mas Jesus veio, está aqui, ó. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Você está entendendo, irmãos? Agora nós somos perdoados. Queridos, é perdoados. Lembra que Jesus disse 3 vezes? Ou melhor, ele disse, e a Bíblia registra 3 vezes: filho, teus pecados te são perdoados. Aleluia. Jesus disse àquela mulher: mulher, os teus muitos pecados te são perdoados. Glória a Deus. Glória a Isso é para quebrar a barreira. Glória a Deus. Não tem mais barreira. Porque para isso ele veio, e claro, necessário foi dar todo o seu sangue. Vejamos os ensinamentos dos apóstolos e vejamos o que disse Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, Pedro reescreve o que Isaías já havia escrito, mas vejamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e verso 23. O qual, referindo-se ao Senhor Jesus,
o qual, quando o injuriava, não injuriava, ou seja, quando o injuriavam, quando as pessoas injuriavam a Jesus, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente, levando. Olha que ele pegou lá de Isaías, mas ele está aqui, ó, o apóstolo Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou, irmão. Desde Isaías que isso está escrito, e o apóstolo Pedro reescreve agora no Novo Testamento. Eu entendo que é para que nós creiamos que Jesus levou os nossos pecados. Glória a Deus. E é só isso que é o suficiente para termos acesso a Deus, porque com pecado não dá. Então ele se manifestou para exatamente tirar os nossos pecados. É o que a Escritura nos ensina. Por isso, com autoridade, ele dizia: teus pecados te são perdoados. Aleluia. E eu preciso crer nessa verdade, eu agora também. Pedro diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Por que Jesus tinha que ir para a cruz, irmão? Para que se cumprisse essa Escritura. E os apóstolos entenderam a mensagem. É tanto que eles estão reensinando para a geração seguinte e tem chegado a nós. Você está entendendo? Ó, levando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, olha como ele diz, fostes sarados. Aleluia. Está escrevendo para a igreja. Eu não sou igreja, você não é igreja, então olha o que a Bíblia me diz: pelas feridas de Jesus fostes sarados. Então tira a culpa, irmão. Aleluia. Sentimento de culpa, diga: vai que em nome de Jesus eu não tenho mais culpa. É o que está escrito. João, entendendo isso, ele diz uma coisa tremenda: glória seja dada ao nome do Senhor. Isso é a graça de Deus, irmãos, isso é tão forte. O preço foi muito caro para o Senhor Jesus, mas para os que recebem, irmão, recebe, diz a Bíblia, gratuitamente. E olha o conflito que há no ser humano, a ponto de o apóstolo João dizer o seguinte. Deixa eu ver se eu não havia notado isso, mas vamos encontrar. Ele diz assim que, amados, se o vosso coração vos condena, aí ele diz: maior é Deus que o vosso coração, bendito seja o nome do Senhor. Então o que é que eu entendo dessa escritura? É que ele está dizendo que muitas vezes vem sobre nós um sentimento de culpa e de condenação, irmão, querendo nos oprimir mesmo. Mas olha para onde o apóstolo João nos orienta: amados, maior é Deus que o vosso coração. Aleluia. Glória a Jesus. Então o que é preciso crer, irmãos, é que os meus pecados Jesus já levou. É o que a Escritura nos ensina. Engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido seja o nome dele que vive para todo o sempre. Porque, amados, o Senhor Jesus é aquele que tira, que purifica. O que diz a Bíblia? Aqui também em João capítulo 1 e verso 7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele assim tira metade dos pecados, tira 70%, 80%, 90%, não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. 3:20, Luiz. 3:20. Obrigado, meu querido. 3:20 de João, a citação que eu tinha dito. Olha o que João fala.
Glória seja dado o nome do Senhor. Aqui na primeira carta, ele diz assim: sabemos, primeira carta de João 3,20, sabemos que se o nosso coração nos condena, olha como ele diz, maior é Deus. Maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos tal confiança em Deus. Aleluia. Mas olha que coisa tremenda. Porque ouvindo o que a gente está ouvindo, mas ninguém, irmão, eu estou falando a você, igreja, não pense que se depois de amanhã ou depois o diabo vai ficar dizendo, mas tu, que é para ver se você absorve a condenação, você está entendendo? Mas o que é que eu preciso me fortalecer? Jesus tirou meu pecado, Jesus levou meu pecado, Ele levou meu pecado sobre si, na cruz do Calvário, diz a Escritura. Querido, só para relembrar, com que Jesus venceu o diabo? Oh, aleluia, Deus. O que é que ele disse? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Por isso eu preciso, irmão, da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. O problema era o pecado. Significa que ele não é mais problema. Sabe qual é o detalhe agora? Eu preciso crer nessa palavra. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isaías já perguntava, quem creu na nossa pregação? Quem crê? Você crê que a morte de Jesus tirou todos os seus pecados? Então você é salvo. Está escrito. Porque é o pecado que impedia de nós chegarmos a Deus. Aí a Escritura diz nitidamente, ele levou sobre ele. Então se ele levou, eu não tenho mais. Ou tenho? Tenho não. Quando alguém lhe leva um objeto, lhe leva algo seu, você fica sem ele, não é assim? Então a Escritura diz nitidamente, Jesus levou os nossos pecados. Então nós não temos mais pecado, por isso eu posso chegar diante de Deus. Porque Deus é santo e só entra lá santo. E nós somos santificados, é desse jeito que a Bíblia diz, santificados por meio de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Querido, se nós for falar, fala mais um pouco, mas nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para estar falando dessas verdades. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mas somos gratos a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe a família. E o encerramento aqui, convidamos o nosso irmão Hanoi para orar conosco e fazer aqui uma conclusão em nome